Olá pessoal, meu nome é Francis França, sou CEO da Surf Evolution, empresa que participou da 4ª edição do Sinapse da Inovação em Santa Catarina. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Surf Evolution, como começou, aonde estamos e como foi o desenvolvimento dos nossos produtos. A nossa história começou em 2008, no curso de Gestão de Negócios do Surf da Univale, que foi uma graduação de tecnologia voltada ao estudo do mercado do surf. Lá eu tive a ideia de desenvolver um equipamento que condicionasse o surfista. Inicialmente a ideia surgiu assim: era um equipamento para condicionamento físico de surfistas ou pessoas que quisessem aprender a surfar. Apresentei a ideia para alguns professores, os professores e alguns colegas de faculdade abraçaram a ideia e a partir daí começamos a desenvolver alguns esboços do que seria o equipamento. Inclusive, nós temos aqui ao lado a maquete. Essa foi a primeira maquete desenvolvida lá em 2008, aonde montamos essa maquete em casa. Eu apresentei ela para um colega de faculdade, que hoje é um dos nossos sócios da empresa. Ele abraçou a ideia e fez um aporte que na época foi bem significativo para que encaminhássemos as patentes e fizéssemos os primeiros testes. Então, como no curso de Gestão de Negócios do Surf nós éramos gestores, eu resolvi fazer o curso de Técnico em Mecânica Industrial do Instituto Federal de Santa Catarina, para ter um conhecimento mais técnico, para conversar com engenheiros mecânicos, para ajudar a gente nesse grande desafio, que era criar uma máquina para condicionamento físico voltada para surfista. Então, passei no concurso, lá eu conheci o Luiz Segalin, que hoje é chefe do Departamento de Metal Mecânica do Instituto Federal de Santa Catarina, que começou a dar algumas consultorias para a equipe, e onde começamos a prototipar em fundo de quintal. Nós íamos em ferro velho, pegávamos algumas peças e levávamos em soldadores assim do bairro, e ali começaram os primeiros testes da empresa. Isso foi lá em 2008. Até 2014 nós viemos nesse ritmo, com a ajuda de professores, colegas de faculdades, amigos pessoais, família, onde conseguimos fazer alguns testes da máquina. Em 2014, nós participamos do programa Sinapse da Inovação, onde ganhamos um aporte que totalizou R$80 mil, onde foi R$50 mil do Sinapse e R$30 mil do Sebrae Tech, onde possibilitou que nós pegássemos os protótipos desenvolvidos em fundo de quintal, fechássemos uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina e lá dentro do laboratório do IFSC nós conseguimos desenvolver algo mais profissional. E o que era uma ideia voltado para surfistas e surfistas iniciantes principalmente, hoje em 2018 nós já temos algumas linhas de produtos que estão prestes a ser lançadas aí no mercado, e alguns modelos de franquias também. Atualmente a empresa se divide em duas linhas de pesquisas, a linha de entretenimento e a linha de condicionamento físico. A linha de condicionamento físico, ela abrange a área de um método de treinamento baseados em movimentos do surf, que não é voltado especificamente para surfistas. É um método voltado para o público geral, só que envolve movimentos que são usados na prática do surf, como joelhinho, remada e a parte de subida na prancha. Tudo isso, além de condicionar o praticante, desenvolve também a parte de equilíbrio. Então, na parte de condicionamento físico, a gente consegue desenvolver o equilíbrio do praticante junto com todo o fortalecimento muscular. E hoje a gente tem alguns estudos que uma sessão nas máquinas da Surf Evolution, uma sessão de 45 minutos a 1 hora, perde-se entre 700 a 900 calorias.
Então, o nosso principal mercado não está nem focado em surfistas, mas sim para o público em geral que deseja ter condicionamento físico, perder peso e ter mais qualidade de vida. Em 2014, com a entrada do Instituto Federal de Santa Catarina, os protótipos começaram a ser desenvolvidos no laboratório de metal-mecânica desse instituto, através de bolsistas e um engenheiro professor responsável pelo desenvolvimento desse projeto lá dentro. O que aconteceu no decorrer do desenvolvimento, o produto ficou 2 anos lá dentro do instituto e inicialmente nós tivemos alguns bolsistas da área da área da mecânica, eram técnicos em mecânica industrial. Só que o produto acabou atraindo a atenção de outros professores e de outros cursos, como por exemplo da mecatrônica e da eletrônica, que também começaram a fazer um trabalho lá dentro do instituto com a gente, um trabalho voluntário, por terem achado a ideia muito bacana, o produto chamou a atenção desses outros cursos que resolveram trabalhar de voluntários com a gente no desenvolvimento desse produto. Então, aonde a gente conseguiu inserir um bolsista da mecatrônica, que nos ajudou a desenvolver toda a parte de sistema eletrônico e fazer a comunicação do nosso mecanismo com a parte eletrônica. E nesses 2 anos nós tivemos a ajuda também de alguns outros alunos que hoje inclusive trabalham com a gente, dão consultoria para a gente até hoje na área de desenvolvimento de software e de programação. Nesses 2 anos de desenvolvimento com o Instituto Federal de Santa Catarina, nós desenvolvemos vários protótipos e 11 sistemas mecânicos. Todos funcionaram. Então, nós escolhemos por um sistema mais simples, mais barato e mais eficaz, dentro dos critérios estipulados no escopo do projeto, e aonde hoje temos um produto que é com um sistema simples, porém altamente eficaz. Bom, meu nome é Raquel, eu sou formada em Design de Produto pelo IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Estou desde 2010 na Surf Evolution e hoje eu coordeno toda a parte de pesquisa e desenvolvimento em design, né, do produto. Eu comecei logo depois da minha graduação, a convite do professor Luiz Segalin, que estava fazendo parte da minha banca na época. E aí, então, eu conheci o Francis através dele. E desde então, a gente vem desenvolvendo os desenhos do conceito do produto. Hoje a gente está na fase de aperfeiçoamento, né, dos protótipos. Então, a parte dos conceitos desenvolvidos, tem toda uma metodologia para fazer isso, né? Eu comecei primeiro pesquisando referências, desde de concorrentes similares. Na época não tinha nem nada parecido do que era a ideia do projeto, né? Então fui mesmo buscando similares, assim, ideias que eu pudesse utilizar como referência, como inspiração para desenvolver o conceito dos produtos. E a partir daí fiz esse apanhado geral e fui desenhando assim mais livremente, sem me atentar em alguns detalhes assim depois de produção, né? Isso é uma fase posterior. Então foram feitos 52 alternativas ou princípios de soluções de conceito, né? E a partir daí a gente afunilou para 3 opções. E no final, então, restou uma, seguindo também a ideia do conceito de biônica, né? Que foi a partir dos tubarões. Claro que a gente tem uma ideia dos tubarões sendo algo negativo para o surfista, né? Mas o desenho, né? O formato do tubarão, assim, alguns aspectos, né? Da forma, da biônica do tubarão, e também aliando a embarcações de luxo. Então isso também eu trouxe algo assim algo para o conceito a partir daí, né?
No começo não tinha muita ideia do que seria o produto, né, final. A gente tinha alguns esboços assim em papel, a primeira maquete em 3D, né, mas faltava assim o corpo do produto em si, né. Então foi essa minha contribuição assim dentro do projeto. Eu fiz toda a parte de estética, né, de estética e até a parte funcional também, que acaba aliando uma coisa a outra. Bom, a importância do design numa empresa como essa, ela vem desde da parte que o design vai fazer a interação, né, a interface do para que serve o produto, de como ele vai ser usado. Então, o design ele alia esses dois mundos, né? E também se preocupa com a questão ambiental, a questão também financeira, né? Então, a gente tem que estar sempre conversando com todos os setores que estão envolvidos no desenvolvimento da empresa, do produto. Né? E no começo também a equipe ela, sempre foi multidisciplinar, mas estava cada um em uma cidade. Isso às vezes dificultou um pouco, mas a gente sempre buscou soluções para isso, desde reuniões por Skype ou presencial mesmo, com alguma frequência. Isso não atrapalhou muito, assim, foi alguma dificuldade que a gente teve de início, mas agora a gente consegue, através desse escritório que a gente tem aqui, estar mais reunido, mais presente, assim, isso facilita bastante. Então, a parte de conversar entre os profissionais da equipe multidisciplinar, ela não é muito dificultada, porque a gente sempre teve facilidade, abertura para conversar, assim, abertamente, né? E a gente conta hoje com um estagiário que também ajuda bastante no desenvolvimento dos conceitos, né, na parte de modelagem 3D. Eu fiquei mais com a parte de desenho manual, desenho em 2D, né? Também no início foram feitas algumas modelagens em 3D com material mais simples, para a gente poder testar a forma e depois levar isso para o computador, né? Foi feito esse passo a passo, assim. E nessa parte ele também ajuda bastante. Bom, meu nome é Maurici, eu fui convidado para Surf Evolution numa situação onde já se tinha uma clareza da fase, dessa fase de modelagem do produto, de design de produto bem consolidada. E numa conversa com o Francis, depois da apresentação, ele me convidou para participar como diretor de operações da empresa. Face ao conhecimento que eu tenho na parte de tecnologia mecânica e administração de empresas de longa data, né? E era uma fase muito clara, eu acredito, no começo a gente até colocou que a questão de destino, que encaixou para a gente aparecer na hora correta, de uma mudança de fase. Eu acredito mais que era uma observação muito clara do Francis, já que existia uma linha que terminava e uma fase nova que ia recomeçar. Que é quando você tem um protótipo, tem todo o conceito bem concebido e com grandes estudos, inclusive na parte funcional mesmo. O Francis me mostrou tudo que já tinha sido feito, de testes ergonométricos e tudo. Então o produto estava maduro, estava um protótipo da base do produto montada e agora é fazer o mercado enxergar esse produto e para isso a gente precisa passar uma fase de desenvolvimento de processos. É o projeto do processo do produto, da produção, saber da sua viabilidade econômica e saber principalmente tempos de produção, logística, de distribuição, mercados a tomar. Então nós entramos trabalhando nessa linha de desenvolver agora mercado, desenvolver principalmente um projeto de como esse produto vai circular no mercado, qual é o custo, quais são os valores que a gente vai conseguir alcançar na produção. Então foi criado mais 2 outros protótipos, já tinha essa linha de produtos, mas tinha o protótipo de um produto, e avaliando o processo produtivo. Buscamos pequenos fornecedores inicialmente, porque nessa fase de projeto é muito complicado, numa empresa que está iniciando e sem muitos recursos, procurar grandes fornecedores. Primeiro que eles já não te atendem muito bem, isso é uma dificuldade que tem os pequenos,
Porque você é pequeno, você não tem recurso, você não tem uma demanda estimada, você não pode chegar lá e falar, vou comprar 10 mil peças, vou comprar meia dúzia de peças, o cara não vai parar a sua produção para isso. Então buscamos os pequenos para nos auxiliar a desenvolver o processo de produção, já que o conceito, o produto estava todo já muito claro e muito definido. E fizemos isso, fomos a uma outra região, não desmerecendo a região aqui da Grande Florianópolis, mas uma região com um pouco mais de experiência nesse tipo de desenvolvimento. E com mais empresas, vamos dizer assim, pulverizadas, né? São pequenas empresas, e é uma região que eu dei aula durante muito tempo, então tinha pequenas empresas que eu tinha muito acesso. E ficou mais fácil, realmente. Até por falta de recursos, você tem que buscar aquelas pessoas que vão realmente, já passaram por aquilo, né? Aquilo que o Francisco falou atrás, passaram por dificuldade, então eles vão entender o que a gente precisa. Então conseguimos desenvolver os outros 2 produtos, que é o Pro e o Fit. Tivemos todas as dificuldades de produção, tivemos que modificar algumas nuances de funcionamento do produto sem modificar as funcionalidades deles, e conseguimos montar os 2, alterando alguns materiais e já entendendo a dinâmica de como iria funcionar a produção interna e a externa. Numa análise desse período que a gente foi fazer de custo, também vimos que também é uma característica de uma empresa startup, com a falta de recursos e sem demanda, não adianta querer montar uma fábrica, né? Você monta uma fábrica, o capital inicial investido é muito alto. E isso, para buscar esses recursos, já foi comentado, né? São todas as dificuldades que nós temos aqui, não só no país, em outros países também, mas aqui principalmente, para desenvolver. Então a gente busca os pequenos e desenvolve junto com os pequenos. E isso também, em termos contábeis, em termos de regime de caixa, isso é muito bom, porque eu aumento o meu ganho operacional, né? Posso não aumentar o meu ganho financeiro, mas o meu custo operacional ele fica melhor. Então a opção foi em terceirizar, quase que 90% terceirizado, praticamente só montagem, principalmente por primar na qualidade. O ideal seria até terceirizar tudo, mas o Francis tem uma visão muito clara da manutenção da qualidade do produto, né? O principal foco da empresa é a qualidade e inovação. Estar sempre no mercado, inovando e mantendo a qualidade. Então, resolvemos, não, essa nós vamos ficar conosco, né? A montagem, que é onde eu consigo concentrar tudo que vem de fora e saber se realmente elas estão encaixando. Meu nome é Maurício, eu sou responsável pela área de marketing aqui na Surf Evolution. Atualmente, a gente já está com alguns passos bem adiantados, né? O processo de fabricação já foi todo conceituado e já existe toda uma estratégia de como vai se desenvolver isso, né? Na parte operacional. E a gente agora tem um direcionamento de entrada no mercado iniciando pelo nosso estado, né? Por Santa Catarina, através de um parceiro que já atua no segmento de fitness, com uma grande carteira de clientes. E a gente acredita que dessa forma, entrando inicialmente por Santa Catarina, vai permitir que se identifique as potencialidades e mesmo algumas eventuais situações que possam ser corrigidas no decorrer do processo, né? Então, tudo está se desenhando dessa forma, para ações regionais, onde a gente possa estar acompanhando de mais de perto e possa, assim, estruturar os próximos passos para as demais regiões do país. E as principais dificuldades que nós enfrentamos no decorrer do projeto como um todo, evidentemente, foi a questão financeira. Nós tivemos alguns investidores no decorrer do processo de desenvolvimento do produto que nos ajudaram com aporte. Outras pessoas nos ajudaram com permutas em serviço. E aí, a partir da contemplação do prêmio do Sinapse da Inovação, onde entrou um pouco de recurso para a gente desenvolver, ocasionou que nós nos deparamos com um outro problema, que foi a questão burocrática
porque acabou envolvendo algumas instituições para que a gente conseguisse viabilizar a parceria com o IFSC. E todo esse processo exclusivamente burocrático ocasionou um atraso no desenvolvimento do nosso produto. Então, a maneira que a gente usou para contornar esses problemas burocráticos foi realmente conversando com a equipe. Eu aqui estou apenas representando a Surf Evolution, mas ela foi feita e idealizada por toda a equipe. Nós tivemos aí aproximadamente 49 profissionais que atuaram com a gente e atuam até hoje pela motivação de trabalhar e ver um projeto como esse da Surf Evolution no mercado e um projeto desse nível e desse contexto todo, que hoje em dia nós temos já pedidos de vários países do mundo. Então, a maneira que a gente conseguiu contornar toda essa burocracia foi com a ajuda da equipe inteira, das instituições que nos ajudaram, deixaram a burocracia um pouco de lado e colocaram efetivamente a mão na massa, independente de todos os trâmites ali necessários para que tudo isso acontecesse. E foi assim que a gente conseguiu viabilizar o nosso primeiro protótipo funcional, que hoje está em fase de refinamento para ir para o mercado em breve. Se eu pudesse dar uma dica hoje para quem está começando a empreender, eu usaria a própria história da Surf Evolution. Nós temos 10 anos de desenvolvimento de produto e ainda não lançamos nenhum produto no mercado. Eu diria que acredite no seu sonho, na sua ideia, porém acredite com coerência. Se envolva, procure pessoas e profissionais altamente qualificados, instituições. Hoje em dia nós estamos, no caso, aqui nós estamos em Florianópolis, que tem todo um ecossistema desenvolvido para empresas de tecnologia, para empreendedores. Nós temos aí no Brasil, inclusive, várias instituições que auxiliam empreendedores de primeira viagem. Mas eu diria que, acima de tudo isso, eu acredito que envolver as pessoas na sua ideia, no seu projeto, seja a dica mais importante. Eu só tive a ideia de desenvolver o produto. O produto foi desenvolvido com a ajuda e o auxílio de quase 50 pessoas. Então, eu acho que sem eles, sem a equipe da Surf Evolution, nós não estaríamos aqui hoje. Então, essa é a principal dica. Acredite no seu sonho, mas com coerência, de se consultar com profissionais e pessoas mais experientes do que você, como era o meu caso há 10 anos atrás.